Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de poder vir e participar deste culto juntamente com o Teu povo. Obrigado pela oportunidade que temos também de exaltar o Teu nome através dos cânticos, certos de que Tu ouves as nossas orações e há de atender às nossas petições segundo a Tua boa vontade, e isso para nós é motivo de consolo, é motivo, ó Deus, de expectativa, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Agora te pedimos que através da exposição deste assunto, Tu fales aos nossos corações, nos instruas e nos ajude a compreender, ó Deus, esta que é uma esperança revelada pela Tua palavra a cada um de nós. Abençoa assim o Teu povo, nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, no princípio, o homem, ele peca contra o Senhor. E o seu relacionamento com Deus, que era um relacionamento harmonioso, que era um relacionamento pacífico, Deus, na virada do dia, entrava no jardim e desfrutava da comunhão com a sua criação, com os seus filhos. No entanto, o homem escolheu pecar contra Deus, e esse pecado corrompeu o relacionamento com o Senhor, e por isso ele foi condenado, ele foi sentenciado à morte e condenação eternas, assim como Deus havia predito ao homem, que se ele desobedecesse, certamente ele morreria. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus, sendo justo, ele puniu o homem com a morte e a morte eterna. Mas a história bíblica revela que Deus, por causa do seu grande amor para conosco, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Então, o homem condenado, justamente condenado, por causa dos seus pecados, ele não pôde, por causa da corrupção do seu estado, ele perdeu a capacidade de andar de acordo com a justiça de Deus e atender à justiça de Deus. E porque o homem não podia mais ir até Deus, por causa do seu estado de morte ou de separação de Deus, Deus então envia o seu único Filho, e a única maneira do homem ter sido salvo foi exatamente vindo Jesus, o justo, para morrer no lugar dos injustos. Assim, ele, pela sua morte, ele promoveu a justificação e a reconciliação com Deus. Então Jesus, ele assume o nosso lugar como um cordeiro santo, mudo, morre no nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus, porque nele não foi encontrado nenhuma mácula, nele não foi encontrado nenhum pecado. Ele foi o cordeiro perfeito que morreu no lugar de todos nós imperfeitos, e assim satisfez a justiça de Deus, e portanto, aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo são reconciliados com Deus por meio da justificação. E esta é uma oferta da graça divina. Jamais pode ser conquistada ou conquistado este benefício da salvação por meio de disciplinas religiosas. Por mais que tenhamos boas intenções, todas as nossas obras, todos os nossos esforços, todas as nossas disciplinas religiosas, ainda que reconheçamos o seu valor, são insuficientes diante da exigente justiça de Deus. Então, a salvação, ela é resultado da graça divina, e ela é obtida por meio da fé em Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia, ela exige de todos aqueles que conhecem a mensagem do Evangelho, que confessem os seus pecados, que reconheçam a sua incapacidade, que reconheçam a sua ofensa diante de Deus, tanto pelo estado espiritual, quanto pelas obras que este estado produz. Talvez alguém vai dizer: eu não faço nada que me torne ou que me faça ser reconhecido como uma pessoa ruim na sociedade. Nós reconhecemos muitas pessoas que andam de uma maneira íntegra, como muitos na história bíblica que foram chamados de justos e de íntegros pelo próprio Deus. Então, isso tem a ver com a sua capacidade de conter algumas obras, algumas palavras, de exercer domínio próprio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Embora nós não estejamos praticando obras pecaminosas de modo persistente, porque lutamos contra essas obras, esse é o processo da nossa santificação, o nosso estado espiritual diante de Deus ainda é de imperfeição, ainda é de corrupção.
Então, a Bíblia exige de todos nós que reconheçamos a nossa incapacidade de atender à justiça de Deus e a nossa desesperada necessidade de recebermos da parte do Senhor as suas muitas misericórdias. Fazendo isto, obviamente, no exercício da fé em Jesus Cristo. Eu não posso, Senhor, mas o teu Filho intercede por mim, ele morreu por mim. Então, tanto a confissão de pecados, como o exercício da fé, da confiança em Jesus, para obter do Senhor o perdão para esses pecados temporais que praticamos contra o nosso Deus, são exigências da palavra de Deus. Mas não apenas a confissão e o exercício da fé nas nossas orações, também o arrependimento, que é o abandono do pecado. Não adianta ao crente reconhecer o seu pecado e permanecer nele. Uma vez que ele reconhece que ofendeu a Deus, que ele transgrediu a lei de Deus, ele precisa agora fugir dessas obras, fugir dessas práticas. Embora não seja um processo simples, porque a nossa natureza deseja andar em pecado, em desobediência a Deus, somos encorajados pela palavra de Deus e na comunhão dos santos a resistirmos esta natureza, esse desejo de andar em pecado, em desobediência a Deus, para vivermos cada vez mais na presença e na comunhão com o Senhor, pela suficiente obra que o Senhor Jesus garantiu de que podemos sim andar reconciliados com o Senhor. E o resultado final deste plano redentivo é a vida eterna. O texto de 1 João, capítulo 5, versos 11 a 13, nós lemos, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A letra está verde aqui para mim, está um pouco difícil de ler, né? Então, o resultado final desta obra redentiva é a experiência eterna de viver na presença de Deus em um estado de perfeição. Esta é a esperança que nos aguarda. Essa é a esperança que nos está reservada, segundo diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1. E este, irmãos, é um assunto fundamental para a fé cristã. O credo apostólico cita isto considerando como um tema fundamental da fé cristã, dizendo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Este é um tema importantíssimo considerado no credo apostólico. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 33, nós lemos: os justos irão então para a vida eterna, e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Também, dentre as 95 teses de Martinho Lutero, a quarta tese faz menção, na perspectiva daquele reformador, dizendo: assim sendo, o arrependimento e o pesar, a tristeza pelo pecado, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada para a vida eterna. O Catecismo de Heidelberg, de 1563, na sua pergunta de número 58, diz: meu consolo é que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna, depois desta vida terei a salvação perfeita. Essa salvação nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido ouviu e jamais surgiu no coração de alguém. Então louvarei a Deus eternamente. Todos os crentes em Jesus Cristo recebem a promessa da vida eterna, a qual é uma dádiva, é uma oferta do próprio Deus. Veja, então, este assunto é de extrema importância para a fé cristã. É um dos fundamentos da fé cristã e é o que nos une como um só corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, abordar este assunto, meus irmãos, não é uma tarefa simples, porque a vida é compreendida dentro dos limites do tempo. Para nós, tudo tem princípio, meio e fim.
Então, a história de vida eterna é algo muito difícil de compreendermos quando estamos exatamente dentro desses limites. Ninguém conheceu a vida eterna, voltou e deu testemunho de como é. Nós não conhecemos, ainda estamos debaixo do curso do tempo. Ainda não experimentamos, ainda não conhecemos a realidade fora do tempo. Então, para nós entender este assunto, tratar este assunto, não é uma tarefa muito simples. E aí, irmãos, há muita confusão causada pela ignorância bíblica, né? Por não estudarmos, por não nos aprofundar nessa matéria, muitas confusões começam a surgir, de achar, por exemplo, que a vida eterna vai ser uma terrível monotonia, né? Vai ser um estado assim perene de fazer nada com coisa nenhuma. Então, o que que nós vamos... Por que é interessante a vida eterna? Se nós começarmos a pensar que a vida eterna é esse estado eterno de monotonia, isso não nos atrai, isso não desperta paixão no nosso coração. Nós não esperamos isso ardentemente, porque a nossa visão de vida eterna é uma visão distorcida. Também desocupação, achar que nós vamos ficar desocupados a vida inteira. Eu, por exemplo, sou muito agitado, né? Demais. Deus teve que dar uns freios aí na minha vida, aí, na minha história, para ver se eu consigo ficar um pouco mais sossegado, mas a minha mente é muito agitada. Então, a ideia de ficar assim num estado de desocupação é algo que me assusta. Estive com a minha mãe agora recentemente, lá em Itapuranga, a sua cidade natal. Ela comprou uma terra lá, estava me mostrando e tudo. Fomos lá para a beira do córrego, um lugar com sombra, aquele ar fresco. E aí eu falando para ela assim: mãe, aqui eu só conseguiria ficar um final de semana, né? Só um final de semana, eu com certeza vou desfrutar. Agora, ficar nesse estado aqui, mais do que isso, para mim seria muito difícil, né? Muito difícil. Então, pensar em vida eterna como um estado de desocupação, para quem está com a vida muito agitada, é assustador, né? É assustador. É a experiência de muitas pessoas que trabalharam a vida inteira, se aposentam e aí ficam sem saber o que fazer durante o dia, né? Muitos, inclusive, entram até em depressão. Então, pensar em vida eterna, nessa confusão teológica de que será um estado de desocupação, não é interessante para muitas pessoas. Outros pensam, né, viver nas nuvens, né, pulando as nuvens. Existe isso aí, muitos falam sobre isso, né? E algumas leituras equivocadas aqui do texto de Eclesiastes 9, 5 e também no verso 10, quando fala que para onde nós estamos indo não há inteligência, não há trabalho, né? Então, pegam um texto, interpretam de forma equivocada e afirmam muitas vezes publicamente de que a vida eterna com Deus será esse estado perene de monotonia, de desocupação, né? E de viver no meio das nuvens, né? Não é algo tão interessante exatamente por causa das confusões que surgem a partir da ignorância bíblica. Além disso, existem as heresias que são propagadas, gerando falsas expectativas nas pessoas, como, por exemplo, não haverá vida eterna. Morreu, a alma será extinta. Isso é uma heresia. Isso não fundamenta-se na palavra de Deus e, portanto, não deve ser admitido por nós nem com simpatia. Nem com simpatia. Então, nós excluímos totalmente a possibilidade de que após a morte a alma será extinta, porque este não é o testemunho que a Escritura dá sobre isso. Então, heresias correm por aí, tirando das pessoas essa esperança da vida eterna, que é a consumação da nossa salvação. Também que tudo se limita à vida terrena. Embora muitos não falem abertamente que a vida eterna não exista, pregam e ensinam multidões a concentrar a sua energia e toda a sua força em cultivar uma esperança terrena. E essa história da teologia da prosperidade, que engana as pessoas e desvia as pessoas da centralidade de Cristo, da necessidade de reconhecer e confessar os seus pecados, se arrependendo deles, e também de esperar pela vinda do Senhor Jesus, bem como a vida eterna, não é de agora. Isso é desde o dia dos apóstolos. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse: olha, se vocês acharem que a esperança se limita às coisas dessa terra, vocês são os mais infelizes de todos os homens.
Então, a grande verdade, o apóstolo Pedro vai nos ensinar isso na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, é que nós, a igreja, fundamentada pela palavra de Deus, precisamos olhar além. Jesus fala sobre isso também em Mateus capítulo 6, a não acumularmos tesouros na terra, mas nos céus. Os autores bíblicos estão o tempo todo chamando-nos a atenção para um futuro, após a segunda vinda do Senhor Jesus. E muitos convencidos de que internamente não haverá vida eterna e que tudo se limita a essa terra, então, irmãos, negligencia a comunhão dos santos, negligencia a vida com Deus, negligencia o crescimento da fé e se ocupa daquilo que pode promover enriquecimento material, financeiro, e faz disto uma prioridade, muitas vezes acima do cuidado pessoal e do cuidado com a sua própria família. Só que, como Jesus disse àquele jovem, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Os autores bíblicos estão dizendo, olha, tudo aquilo que nós construímos em termos de império financeiro e material vai ficar para trás. E você acha que está fazendo algo assim, absurdamente, né? Está ocupando melhor do seu tempo, pensando que a sua esperança se limita à vida terrena. A palavra de Deus está dizendo, olha, não se esqueça de que tudo o que se vê vai passar. O que não se vê é o que não se passa, é o que é eterno. E nós deveríamos, inclusive, educar os nossos filhos para viverem eternamente na presença de Deus como uma prioridade, acima de educá-los a pensar que a vida deles se limita à vida terrena, a ponto deles priorizarem a sua prosperidade terrena, abandonando, se omitindo da prosperidade espiritual. Então, existem heresias que têm como objetivo desviar a nossa esperança daquilo que a palavra de Deus nos comunica, né? Como, por exemplo, ambições terrenas. Não, eu vou para o céu porque lá eu andarei em ruas de ouro, lá eu terei mansões, lá, você imagina, né? Uma pessoa que nunca conseguiu ainda, né? Falta de oportunidade, obviamente, também, né? Não conseguiu ter a sua própria casa, a sua própria residência, mora num barraco, e aí vem a promessa de que no céu você vai ter uma mansão. Então a motivação muitas vezes em ir para a vida eterna e de adentrar esse estado perene na presença de Deus, não é por causa do amor a Deus e ao seu Filho, mas é porque lá nós teremos acesso a riquezas. Nós que somos pobres, lá nós teremos riquezas. A cidade é construída sobre pedras preciosas. Imagina viver no meio das riquezas, pisar sobre o ouro. Tudo isso causa um desvio de atenção daquilo que é fundamental para a esperança de um cristão fundamentado nas Escrituras, que é de viver com Deus. Não há nada mais terrível do que viver numa mansão distante do Senhor. Como o salmista mesmo diz, um dia na tua presença vale mais do que 1000 fora. Estar na porta da casa do nosso Deus é melhor do que viver nas tendas da perversidade. Então, irmãos, essas ambições terrenas, transmitidas, ou usando essas ambições terrenas como critério de interpretação da vida eterna, também causa muito transtorno para a nossa fé, um desvio da nossa esperança para coisas materiais do que para pessoas, do Pai e do Filho. Eu já ouvi dizer, por parte de um pastor presbiteriano, que pregou num congresso espírita, foi chamadas várias pessoas para falar sobre a vida eterna de várias confissões religiosas, e um pastor presbiteriano falando num congresso espírita de que a Bíblia, ela não é clara sobre este assunto. Que tristeza, irmãos, ouvir uma coisa dessa. Que tristeza ouvir uma coisa dessa. Ora, se todos nós que entregamos a nossa vida, nos rendemos aos pés do Senhor Jesus Cristo, por força do Espírito Santo que nos ressuscitou para isso, estamos caminhando para um destino obscuro, então a sensação de que estamos perdendo o nosso tempo e que podemos estar vivendo uma vida que no final se provará enganada, é algo que transtorna a vida de todo cristão. E como um pastor e ainda presbiteriano é capaz de falar algo
em público e ainda diante de um congresso espírita. Isso me trouxe muita tristeza, muita tristeza. Eu discordo completamente disso, e é por isso que nós estamos estudando esse assunto aqui hoje. Salvação pelo mérito humano, né? Também é uma outra heresia. Então, eu vou me esforçar para alcançar a vida eterna. O seu esforço só vai provar a sua incapacidade. Ou você crê em Jesus Cristo e se entrega completamente a esta fé em Jesus Cristo e passa a andar nos caminhos dele, ou não pense você que há outro caminho, porque não há outro caminho. Em Romanos capítulo 8, verso 30, nós lemos que Deus, Ele nos predestinou, e aqueles a quem Deus predestinou, Ele chamou, e aqueles a quem Deus chamou, Ele justificou, e por fim, eles serão glorificados. Então Deus, Ele é soberano e sempre teve o governo sobre a história. Não tem nada perdido, não tem nada fora da ordem, pois nada foi por acidente e nenhuma solução foi por improviso. E o livro do Apocalipse, ele prova isso e garante o desfecho da glória de Deus. Então há todo um planejamento da nossa salvação. Por fim, a glorificação, quando receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus e nunca mais sofreremos com a morte e os seus efeitos como resultado do pecado. Estaremos completamente e plenamente na presença de Deus, desfrutando das suas promessas. E a história bíblica, a teologia bíblica prova exatamente isso. No jardim era o lugar da habitação ou da relação pessoal e direta de Deus com a sua criação, a criação humana. Então lá nós vemos Deus mantendo comunhão com o homem, mas ao mesmo tempo como o pecado causou danos a esta relação. E a partir do momento que o pecado adentra a história humana e corrompe a natureza humana, e o homem perde a capacidade de se relacionar harmonicamente com Deus, ele, segundo nós vemos lá no capítulo 11, ele edifica uma torre para chegar até os céus. É o esforço humano, é o homem se unindo, tentando chegar até os céus. Primeiro, resistir qualquer punição da parte de Deus, porque diz o texto, são detalhes importantes, que eles pegam o barro e usam também, fazem o betume, que é para impermeabilizar, e uma torre bastante alta, né? Então, se Deus descumprisse a sua promessa de punir a humanidade com o dilúvio, e novamente o dilúvio fosse ser repetido, então dentro da torre eles estariam bem protegidos, daí porque o barro foi queimado, e eles fizeram também betume para impermeabilizar aquela torre. Um estado de rebelião humana e uma tentativa humana, de num esforço humano, de chegar até os céus. É o homem tentando resolver o seu próprio dilema, como Adão e Eva, que cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si, tentando ocultar a sua própria vergonha. Mas, irmãos, esse é um projeto humano falível, esse é um projeto humano insuficiente. Lá em Êxodo capítulo 25, até o capítulo 30, vemos agora o tabernáculo, que diz o texto: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O homem sai do jardim por causa do pecado, tenta edificar uma cidade, uma torre, que foi um projeto falível, e Deus agora vem com a solução, o tabernáculo, para que ele possa habitar no meio novamente do seu povo. E tudo isso foi apenas sombra daquilo que estava por vir, porque nós lemos a história de Jesus em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Deus voltando a se relacionar com o homem, é Deus através do seu Filho, habitando entre o seu povo novamente. O Éden, o homem foi expulso do Éden por causa das suas transgressões. Deus então ordena que seja edificado um tabernáculo, e esse tabernáculo era símbolo da presença de Deus entre os homens, como símbolo daquele que haveria de vir e pessoalmente, em carne e osso, habitasse no meio de nós, e o seu testemunho fosse reconhecidamente como testemunho do unigênito do Pai. Mais adiante vemos a esperança final da nova Jerusalém. Trata-se da casa do Pai, conforme lemos nas palavras de Jesus em João capítulo 14, verso 2, ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito.
E aí a promessa é que ele irá, e quando ele voltar, ele voltará para nos receber, para que onde ele está, não estará, onde ele está, ou seja, na presença de Deus, estejais vós também. Então a promessa é exatamente essa, que a Nova Jerusalém será a consumação final desta obra de redenção. Então esta é a realidade da perfeição e da completa ausência do pecado. Nós lemos em Apocalipse capítulo 21, versos 2 a 4, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a cidade redimida da rebeldia. O homem tenta edificar uma cidade e uma torre naquilo que Deus deu o nome de Babel. E também esta é a cidade redimida da idolatria e da arrogância humana, porque o texto de Apocalipse está no contexto verificando exatamente Babilônia como uma cidade edificada pela idolatria e pela arrogância humana. Ao contrário de tudo isto, a despeito de todos esses esforços e perversidades humanas de tentar alcançar a sua própria salvação, em desprezo à fé em Jesus Cristo, a Nova Jerusalém, ela é redimida pelo sangue do Cordeiro. Então, Jesus é a causa da vida eterna, Ele a prometeu, ela é uma oferta da graça de Deus, a Bíblia garante a vida eterna e nós podemos confiar nessa esperança, porque ela está claramente exposta na Escritura como uma garantia. Estevão viu esta glória antes da sua morte. Alguns anos agora atrás, eu me despedi de um amigo, que para mim era mais do que um amigo, era um irmão, e pouco antes da sua morte, na UTI, ele estava dizendo para a esposa, né? Ela estava falando assim: olha, eu estou sentindo uma paz, uma alegria, uma voz bem baixinha, e ele falando: estou sentindo uma alegria muito grande, né? E aí, com essas palavras, ele expirou. É como se ele já estivesse experimentando esse gozo da presença de Deus. E Estevão, muito próximo da sua morte, tomando pedradas de todos os tamanhos e de todos os lados, sendo ali martirizado por causa da sua fé, testemunhada diante daqueles judeus. Ele viu esta glória. Paulo recebeu revelações dessa glória quando ele esteve ele diz, no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi algo sobrenatural. Ele teve revelações no terceiro céu desta realidade, e João a descreveu nos capítulos 21 ao capítulo 22 de Apocalipse. Então nós temos a descrição do que será a vida eterna com Deus, especialmente nós temos uma densidade de informações nos capítulos 21 a 22 de Apocalipse. Mas afinal de contas, o que é a vida eterna? Essa expressão vida eterna ocorre no Antigo Testamento apenas em Daniel capítulo 12, verso 2, onde nós lemos: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Algo que nós estaremos estudando no próximo estudo. Então, a primeira vez que é mencionada vida eterna no Antigo Testamento é aqui nessa passagem de Daniel. O seu conceito está presente desde o início da criação. Entretanto, está presente desde o início da criação. Ela é mais frequente no Novo Testamento, obviamente, e abrange todo o futuro dos redimidos, contrapondo o castigo eterno dos incrédulos. É a glória final dada aos crentes em Jesus, também chamado de sábado, o tempo do descanso. Como lá em Mateus capítulo 12, Jesus ele se apresenta como não apenas maior do que o templo. Jesus se apresenta como aquele que é o Senhor do sábado. Por isso que ele está dizendo: olha, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Então, e aí no final ele diz: e alcançareis o descanso.
E aí a resposta é porque Ele é o Senhor do sábado. Ele tem o poder sobre a eternidade com Deus. E é Ele quem oferece, é Ele quem garante esse descanso também chamado de sábado. Como essência da salvação, é a mudança do estado de morte e condenação eternas por causa do pecado, para o estado de vida eterna na presença de Deus, cuja realidade transcende e supera todas as belezas e prazeres que se pode conhecer e experimentar na vida terrena. Por mais que nós encontremos beleza nas pessoas, por mais que nós encontremos beleza neste mundo, e olha que quem assiste aqueles documentários, né, da BBC de Londres e também da National Geographic, nós ficamos assim realmente encabulados com tanta beleza, com tanta inteligência, com tanta musicalidade nas funções harmônicas de toda a criação neste mundo. Mas o que nós estamos tratando aqui é algo que transcende e supera todas estas belezas e prazeres que o homem pode conhecer na vida terrena. Se você acha que a sua vida está boa, você pode ter certeza que ela será muito, mas muito melhor na vida eterna com Deus. Muito melhor. De maneira que talvez, se pudesse olhar para trás, você sentiria até vergonha de achar que você tinha uma vida boa. Porque o que Deus promete para nós, irmãos, é algo extremamente prazeroso de estar na presença de Deus, longe das fadigas da vida terrena. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 ao verso 18, Paulo reflete sobre isso, dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem comparação. Não tem nem como comparar, você não tem parâmetro o que Deus está prometendo para todos nós. Como a Bíblia descreve a vida eterna? Então, primeiramente, vamos ver aqui algumas descrições no livro do Apocalipse. Os crentes precisavam estar convictos no meio das tribulações. Você lê o livro de Apocalipse, você tem lá primeiramente a revelação de Jesus no capítulo 1, a apresentação de Jesus como aquele que é a fonte da revelação. Aí você tem os capítulos 2 e 3, onde Jesus, por meio de João, destina cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas trazem mensagens particulares para cada uma daquelas igrejas, cujas mensagens são também destinadas à igreja de uma forma mais abrangente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Começa falando de uma igreja particular, mas termina dizendo que a mensagem é para as igrejas, pelo Espírito também. Então, há mensagens ali sendo transmitidas a todas as igrejas. Aí, capítulo 4, João tem a visão daquele que está sentado no trono e é adorado diuturnamente, se referindo ao Deus Pai. No capítulo 5, o Cordeiro, que foi encontrado digno de tomar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono e abrir os selos, e aí toda a criação rende louvores pelos séculos dos séculos a Jesus Cristo, o único digno de louvor e adoração. Quando você vai para o capítulo 6 de Apocalipse, começa então a narrativa, não apenas agora do céu, agora a narrativa paralela à narrativa da terra, das tribulações. E como o livro da história da redenção, aberto por Jesus Cristo, como se desencadeia desde o princípio, desde Gênesis, como se desencadeia todos os eventos de punições e ao mesmo tempo de redenções do povo de Deus, culminando lá na glória celestial nos capítulos 21 e capítulo 22. E aí, nesse intervalo, capítulo 6 até o capítulo 20, João faz, de forma paralela e repetitiva, ele menciona a visão que ele teve, a mesma visão que ele teve, mas de ângulos diferentes, repetindo a mesma história. O que a história o livro de Apocalipse, como ele está organizado, ele nos mostra? É que antes de entrar na revelação das tribulações, que tiveram um princípio, obviamente, mas que culminarão numa chamada grande tribulação, era importante que a igreja ela se mantivesse convicta no meio das tribulações, de que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Portanto,
deveriam perseverar na confiança de que todas as promessas se cumprirão. É por isso que na abertura do livro de Apocalipse, antes de entrar nos horrores da tribulação, João tem a visão daquele que tem nas suas mãos os seus candeeiros, a igreja. Ele está reinando no meio do seu povo e ele tem o governo sobre o seu povo, ele é o cabeça da igreja. E aí vem, nos capítulos 4 e 5, este consolo. Há alguém sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, e há alguém que foi encontrado digno de fazer cumprir todos os planos redentivos de Deus. Então, antes de entrar nas narrativas sobre as tribulações deste mundo, até que seja dia perfeito. Isso é importante porque, apesar das tribulações serem muitas vezes intensas para todos nós, as dores, os lutos, nós mantermos convictos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e o que nos aguarda além desse deserto, além dessas tribulações, é a paz com Deus, é a vida eterna com o Senhor. Então é como se João estivesse dizendo: olha, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer neste mundo do ponto de vista da punição de Deus contra essa sociedade pecaminosa e rebelde. E vocês, atravessando neste mundo, fiquem firmes, porque no final vocês serão recebidos na sua glória. Então, lá no capítulo 2, no início nós já temos algumas promessas que são feitas, as quais serão cumpridas. Eles se alimentarão da árvore da vida, não sofrerão dano da segunda morte, se referindo a esse estado eterno de condenação. Receberão do maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Todas essas promessas se encontram nas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Receberão autoridade sobre as nações. Receberão vestiduras brancas e seus nomes de modo nenhum serão apagados do livro da vida. Serão colunas perpétuas no santuário de Deus e terão sobre eles o nome de Deus, da cidade de Deus e de Cristo. E também se assentarão com Cristo no trono e reinarão pelos séculos dos séculos. Essas são as promessas feitas àquelas igrejas naquele tempo e que pelo Espírito chega até nós como mensagens atualizadas para serem consideradas no meio das nossas tribulações. Então, os santos são simbolizados como noiva de Cristo. Você lê Apocalipse capítulo 21, versos 1 ao verso 8, inicialmente a igreja é descrita como uma noiva de Cristo. Mas também, a partir do verso 9, João faz esta leitura. Vamos abrir Apocalipse capítulo 21. João mesmo faz essa transição. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 9, João disse: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a descrição dos versos anteriores. Aí o verso 10 ele diz: e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Mas antes, essa cidade ela é indicada, no verso 9, como a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, João descreve a igreja como noiva, a partir da visão que teve, e depois a descreve como a chamada Nova Jerusalém, essa cidade santa. Então, essa cidade santa aqui, ela não é uma cidade literal. Ela não é uma cidade revestida de ouro literal. Essa cidade aqui, ela não é uma cidade com ruas literais de ouro. Aliás, não há essa descrição no livro de Apocalipse de ruas de ouro. Alguns, intuitivamente, não sei, deduzem que haverá ruas de ouro. Não é literal. Está descrevendo a união do povo de Deus como noiva. E agora a visão muda de contornos e João descreve o povo de Deus, no meio do qual Jesus está habitando, como uma cidade. E essa cidade, ela tem algumas descrições que correspondem a descrições presentes no livro de Apocalipse, lá no início. A sua grandeza, versos 12 ao verso 21, do capítulo 21 de Apocalipse, está mostrando o quê? Aquilo que João já falou lá no capítulo 7, de uma multidão que não se pode contar, a grandeza da Nova Jerusalém. Está falando aquilo que Abraão recebeu como promessa, como estrelas do céu, como grãos da areia do mar. O povo de Deus é descrito como, o povo redimido de Deus é descrito como um grande povo.
Daí porque as descrições dessa cidade são descrições não literais, mas simbólicas, mostrando a grandeza do povo de Deus. Na sequência, a sua universalidade, versos 22 ao verso 26 do capítulo 21. E essa universalidade, irmãos, é porque pelo sangue do Cordeiro, Jesus comprou para Deus aqueles que procedem de toda língua, povo, língua e nação. São pessoas vindo dos 4 cantos do mundo, sendo reunidos na presença de Deus. A outra descrição é a sua santidade, verso 27 do capítulo 21 de Apocalipse, na descrição dessa cidade, dessa cidade santa, dessa nova Jerusalém, ela corresponde exatamente às vestiduras brancas, aqueles que atravessam o mar de vidro, e só atravessam aqueles que têm as suas vestiduras lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Então, as descrições que nós temos aqui no capítulo 21, não é de uma cidade literal, mas é do povo de Deus, a noiva, a esposa do Cordeiro. Essa cidade simboliza, portanto, o povo redimido. E aí, quando nós entramos no capítulo 22, nós temos agora alguns desfrutes, alguns prazeres prometidos aqui no livro de Apocalipse, a partir do verso 1 até o verso 5. O rio da água da vida e da árvore da vida, versos 1 a 2. A ausência de maldição. A terra foi amaldiçoada, lá em Apocalipse capítulo 3, quando o homem recebe a sentença por causa do seu pecado. Uma das sentenças, nas palavras de Deus, é: maldita é a terra por tua causa. Mas na vida eterna, com Deus, não haverá presença de qualquer maldição. Presença do trono de Deus e do Cordeiro, a parte B do verso 3 do capítulo 22. Verso 3 ainda, a parte C, até a parte A do verso 4. Adoração permanente, eternamente, reconhecendo Deus e o seu Filho como dignos de louvor. Verso 4, parte B. Os crentes estarão selados com o nome do Cordeiro. É um povo pactuado eternamente pela nova aliança de Jesus Cristo. E por fim, no verso 5, e a glória de Deus resplandecerá sobre eles eternamente. São descrições que João dá aqui sobre esse estado de vida eterna na presença de Deus. Todo ser humano tem vida física, mas a vida eterna é descrita por uma qualidade diferente dessa, por estar relacionada diretamente com a vida do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é eterno, que Ele é uma rocha eterna, que Ele é o Rei eterno, que a sua palavra é eterna e que o seu reino e domínio são eternos, como as demais virtudes exclusivas do seu nome. Embora alguns dizem que a Bíblia não a descreve, embora alguns dizem que a Bíblia não descreve a vida eterna, que ela é vaga em relação a este assunto, outros dizem que ela é friamente discreta ao tratar o assunto. O que encontramos surpreende todas essas posições, e eu quero mostrar para os irmãos algumas dessas descrições aqui, encerrando o nosso estudo. Primeiro, a vida eterna é uma vida de absoluta dependência do ser de Deus. Não é mera existência consciente e interminável de monotonia, mas é de intimidade com Deus e com seu Filho. É uma qualidade de vida, mais do que de duração de vida. Não se trata simplesmente de existir, mas de desfrutar dessa existência na intimidade com Deus. Todos os homens existirão eternamente, mas somente aqueles que forem reconciliados com Deus pela obra de Cristo viverão eternamente. Em segundo lugar, é uma condição de vida e não de morte, é vida eterna. Ou seja, de acolhimento e não de banimento da presença de Deus. A morte, teologicamente falando, na Bíblia, muitas vezes é descrita como separação. Então, Jesus comenta isso no início do capítulo 5, no capítulo 5 acho que no verso 19, verso 20 do capítulo 5 de Mateus. Quando você odeia o seu irmão, você está matando o seu irmão. A morte, ela não é simplesmente tirar a vida literal. A morte é um rompimento de relacionamento. Quando nós odiamos alguém, nós não olhamos nos olhos, nós não andamos com essa pessoa, nós não comungamos com essa pessoa e muitas vezes desejamos o mal para essa pessoa. Isso é morte, separação. Então, vida eterna é descrita na Bíblia não como um banimento da presença de Deus que há de acontecer com aqueles que negaram o seu Filho, mas é de acolhimento na presença do Senhor.
é de acolhimento da presença de Deus. Olha o que nós lemos em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então, ao invés de sermos banidos da presença de Deus, seremos acolhidos por Ele. Essa é uma descrição bíblica da vida eterna. Terceiro, é a experiência de conhecer o Deus Pai e o Deus Filho. E o verbo conhecer, aqui que aparece no grego, conhecer, significa conhecer por experiência. Não é apenas algo intelectual, mas é de convivência, conhecer eternamente, de conviver, de experimentar. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, é uma descrição bíblica. A vida eterna é esta. O que é vida eterna? É a experiência de conhecer o Deus Pai e o Deus Filho eternamente por experiência. Em quarto lugar, é uma dádiva de Deus, não uma conquista humana. Nós não conquistamos a vida eterna, nós recebemos a vida eterna. João 10:28 diz, eu lhes dou a vida eterna. Palavras de Jesus. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Romanos 6:23 lemos, o dom, a dádiva, a oferta de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é um presente que Deus nos dá. E olha que presente, hein? Olha que presente que o Senhor nos dá. A vida eterna é o fruto da graça de Deus. Em quinto lugar, ela começa no presente. Ela não é uma expectativa e uma experiência futura apenas. Ela já pode ser experimentada no presente, diz as Escrituras. Verso 36 do capítulo 3 do Evangelho de João. Por isso, quem crê no Filho tem, não terá, já tem a vida eterna. O fato de estarmos em comunhão com Deus, o adorando, vivendo na comunhão dos santos, nós estamos no período de ensaio. Esse é o prelúdio da vida eterna, meus irmãos. A experiência de estarmos reunidos na casa de Deus, adorando ao Senhor, é um prelúdio daquilo que será experimentado no futuro plenamente. Em João 5:24 lemos, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, já tem a vida eterna. Nós já herdamos essa promessa e já estamos desfrutando dela. Em sexto lugar, é a eterna segurança e plena comunhão com Deus. Em Lucas 23, verso 43, Jesus prometeu àquele transgressor, dizendo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a alma não é extinta. A alma não é extinta. Jesus prometeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Versos 1 a 3 do capítulo 14 do Evangelho de João, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É uma garantia. Filipenses 1:23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não há nada que podemos conhecer neste mundo que possa ser comparado à glória que nos está reservada. De estar em plena comunhão com Deus. Que maravilha! Sétimo, é uma condição totalmente livre do domínio e dos efeitos do pecado, incluindo aqui o luto, o pranto e a dor. Em Apocalipse 21, versos 3 a 6, nós lemos, então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a promessa. Nós nunca mais teremos que sofrer com o pranto, com o luto, com a dor, que são efeitos do pecado. Na experiência humana, todos nós estamos sujeitos à morte e aos seus efeitos. Mas no dia de Cristo, tudo isso cessará. E a promessa é que na vida eterna estaremos completamente livres desses efeitos do pecado. Em oitavo lugar, é uma condição de descanso das fadigas. Hebreus 4, 9 a 10 nós lemos, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus
também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Depois, em Apocalipse 14, 13, lemos: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras, como testemunho da fé em Jesus, os acompanham. Então, o que será a vida eterna? Uma das descrições que a Bíblia nos dá, será um estado de descanso dessas fadigas da vida terrena, e a Bíblia, obviamente, não está se referindo apenas às rotinas de levantar cedo e dormir tarde, depois de tantas atividades feitas durante o dia, mas de como o pecado, ele oprime e não nos deixa descansar a alma, não nos deixa viver em paz com Deus. É cansativo, é uma luta terrível ver filhos extraviados, cônjuges extraviados, ver a nossa luta contra o pecado, querendo fazer o mal, mas mais desejando o mal, querendo fazer o bem, mas nos sentindo mais desejosos de fazer o mal. É uma luta para todo cristão, o que o pecado faz com a nossa alma. Mas no dia de Cristo, essas lutas cessarão e entraremos num estado de descanso. Não teremos mais que nos preocupar com o pecado, porque nunca, jamais haverá possibilidade de cairmos do nosso estado de perfeição na presença de Deus. Então será um estado de descanso das nossas fadigas. Em nono lugar, é um estado de imortalidade e glória. Passagens como Romanos 5,17 nós lemos: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Em 2 Timóteo capítulo 1, versos 9 a 10, nós lemos: graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Será um estado de imortalidade e glória, e por fim, será a vida sem fim, cuja condição é de perfeição superior ao estado de Adão. Pois não haverá qualquer possibilidade de queda no pecado, uma vez que Cristo, como representante da nova criação, é o perfeito Adão. Essa é a nova criação, em Cristo Jesus. Em Apocalipse 21, 27, nós lemos: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse 22, 3 a 5, nós lemos: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Não haverá qualquer possibilidade de queda no pecado novamente. Totalmente superior em relação à condição de Adão no princípio. Para resumir, a vida eterna é uma vida de absoluta dependência do ser de Deus, é uma qualidade de vida mais do que uma duração de vida. A vida eterna é uma condição de vida e não de morte, ou seja, de acolhimento e não de banimento da presença de Deus. A vida eterna é a experiência de conhecer o Deus Pai e o Deus Filho sem fim. A vida eterna é uma dádiva de Deus, não uma conquista humana. A vida eterna é desfrutada hoje e será plenamente no futuro. A vida eterna é uma condição de segurança permanente e permanente comunhão com Deus. A vida eterna é uma condição totalmente livre do domínio e dos efeitos do pecado. A vida eterna é uma condição de descanso das fadigas. A vida eterna é um estado de imortalidade e glória. A vida eterna é vida sem fim, em condição superior à de Adão antes do pecado. Para terminar, como nós podemos lidar com este assunto? Apenas 3 considerações rápidas aqui. A promessa da vida eterna é dada aos que creem em Jesus, reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados. Portanto, é muito importante que você saia daqui hoje entendendo a necessidade de fortalecer a sua confiança nessa esperança da graça de Deus, se esforçando cada vez mais a favor da sua santificação, jamais negociando aquilo que é básico neste caminho, como a oração,
a meditação na palavra, a resistência contra as tentações pecaminosas, a comunhão da igreja e o testemunho público da fé em Jesus Cristo. Jamais negocie aquilo que é básico na sua relação com Deus, mantendo a sua confiança nessa graça divina, não a recebendo em vão, pelo contrário. Identifique as heresias, uma vez que você entende biblicamente esse assunto, agora você pode identificar as heresias deste tempo, pelo conhecimento da palavra de Deus, a fim de permanecer fiel no caminho, permanecendo fiel no caminho do Senhor. Não tema a morte física, porque Cristo nos deu vitória sobre ela, por isso ela não poderá nos impedir de estar com o Senhor. Não precisa ter medo da morte, meus irmãos, nós não precisamos ter medo da morte. Nós podemos até ter medo de como nós morreremos, né? Se em sofrimentos ou se adormecendo, mas jamais podemos ter morte do que está além dela, porque o que nos aguarda é a esperança garantida pelo Senhor Jesus Cristo. E é com essas palavras que eu quero encerrar este estudo. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esta é a esperança que o Senhor nos dá mediante a sua palavra. E haveremos, meus irmãos, de um dia todos nós estarmos juntos na presença do Senhor, e é isso que deve arder no nosso coração como esperança eterna.